Olá pessoal, meu nome é Bruno Fonte, professor de matemática, e hoje a gente está fazendo o nosso primeiro vídeo aí do canal. O canal que tem por objetivo ajudar o aluno que vai prestar vestibular, fazendo provas anteriores, com gabaritos comentados, aulas com a matéria, aula de exercícios dessas matérias. E esse canal ainda não tem nome, então aceito sugestões aí para o nome do canal. E como a gente está hoje no dia 8 de junho, a gente vai aproveitar que rolou a prova da UERJ, primeiro exame de qualificação para a UERJ de 2015, e vamos começar a fazer essas questões. O link vai estar aqui nas descrições. Eu peço por favor que você dê. O link vai estar aqui na descrição. Eu peço por favor que você leia um pouco antes as questões para você entender melhor o que eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Vou começar com a questão 22. Na questão 22 ele fala assim, eu quero sair da cidade A e chegar na cidade B. Só que para isso eu tenho que passar pelas cidades B e C. Ele nos dá uma relação entre a primeira estrada e a segunda estrada, e entre a segunda e a terceira. Bom, o que eu pensei? Vou falar que a terceira estrada ela tem uma distância x. Ele falou que essa estrada, a segunda estrada, tem 10 km a mais do que a terceira. Ou seja, se essa daqui é x, a segunda estrada é x mais 10. A primeira estrada tem 10 km a mais do que a segunda. Então, se essa é x mais 10, a primeira estrada vai ser x mais 20. Ele falou que para sair da cidade A e chegar na cidade B, ele percorreu 390 km. O que eu fiz? Somei essas distâncias e igualei a 390. Fazendo algumas contas, a gente vai encontrar que x vai ser igual a 120. Aí ele não estava satisfeito com isso, ele não queria saber quais eram as distâncias. O que ele falou? Bruno, eu quero saber o seguinte, se eu parar e perceber, ele falou que as distâncias estão em PA. Ele falou que as distâncias estão em PA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conferir isso que ele me falou. Então, para o x igual a 120 que a gente descobriu, eu vou fazer 120 mais 20, 140. 120 mais 30, 120 mais 10, 130 e 120. Realmente, essa sequência é uma PA, né? Porque, repara o seguinte, o primeiro termo é 140 e o valor que eu sempre calculo para descobrir o próximo termo, que a gente chama de razão, é menos 10. A pergunta dele é, quem é o 20º termo? Aí você vai pensar, cara, o 20º termo é aquela forma, a n igual a 1 mais n menos 1 que multiplica r. Só que você vai pensar, cara, eu quero o 20º termo. Eu parto do meu primeiro termo e somo 19 vezes a razão. Aí, primeiro termo, 140, mais 19 vezes a razão, que é menos 10. Faz a conta, 19 vezes menos 10, menos 190. Menos 190 mais 140, menos 50. Isso daí vai ser a letra A. Então, para isso, agora a gente vai para a questão número 23, uma questãozinha tranquila, tá? Bom, ele me deu uma etiqueta, né? E na etiqueta ele falou, se eu pegar e comprar 0,256 kg de peito de peru, eu irei pagar R$ 2,80. A pergunta é, quanto vale 1 kg de peito de peru? Eu peguei e montei uma regra de 3. Tem duas formas de fazer isso, tá? Eu primeiro vou fazer pela forma exata, depois eu vou te dar uma ideia de como é que você faz de uma forma mais rápida, tá? Já que a gente está fazendo uma questão de múltipla escolha. Então, forma rápida, a forma correta seria 0,256 sobre 1 está para 1, assim como 12,80 está para x. Multiplica esses caras cruzados, ficou 1 vezes 12,80, 12,80. X vezes 0,256, 0,256x. Passe-se 0,256x dividindo. Olha a conta que você tem que fazer. Uma divisão de números decimais. Caraca, Bruno,
Bruno, o que eu faço aqui para facilitar a minha vida? Calma, respira. Ó, repara o seguinte, você não tem 3 casas decimais aqui, ó. Então, ó, o que você vai fazer? Pega e multiplica por 1000 em cima e embaixo da sua fração. Aí você vai ficar com 256 e 12.800. Em vez de você fazer essa conta, você faz 12.800 dividido por 256. Cara, eu não sou fã de fazer conta, então o que eu pensei? Vou simplificar essa fração por 128. Quando eu pego 12.800 e divido por 128, dá 100. 256 dividido por 2, dá 256 dividido por 128, dá 2. 100 dividido por 2, 50 litros para vida. Agora sim, a forma rápida, porque se eu parar, olhar as alternativas aí, as alternativas estão com valores bem distantes. Então, ó, o que eu pensei? Cara, eu estou com 0,256 gramas. Se eu multiplico por 2, eu vou encontrar 0,512. Se eu multiplico por 2 de novo, eu vou encontrar 1,024, ou seja, um número bem próximo de 1. Então, eu poderia ter pego aqui e ter multiplicado por 4. Aí, o que ele teria que fazer com o valor? Eu teria que multiplicar por 4 também. Aí, eu faria 12,8 multiplicado por 4 vai dar 51 e 40. 51 e 40. Cara, o valor mais próximo que você tem aí nas suas alternativas é 50. Então você marcaria 50 também. Ok? Foi a questão 23. Vamos para a questão 24. A questão 24 ele fala assim: ó, eu tenho 2 sólidos. Um sólido que é um cone circular reto e um outro sólido que é um cilindro. O que o cara fez? Ele pegou e falou assim: ó, vou encher o cone todo de óleo para poder passar esse óleo para o meu cilindro. Por quê? Ele me informou que o volume do cone é igual ao volume do cilindro. Então, quando eu pegar e encher isso tudo aqui e passar esse óleo, eu vou completar o meu cilindro. Só que ele chegou em um momento que ele quis fazer uma análise. Que momento foi esse? O óleo está completo. Conforme o óleo foi escoando para o recipiente de baixo, o nível do meu óleo foi diminuindo. Aí quando chegou o nível a uma altura sendo a metade da altura original, ele pegou e falou: qual vai ser o nível lá no meu recipiente de baixo? Então, ó, eu quero que você perceba o seguinte: quando você olha para o cone grandão e o cone no segundo momento, uma altura de H sobre 2, você vai perceber que esses dois cones, eles são semelhantes. Aí você vai usar aquela ideia de semelhança entre sólidos. Aí o que a gente vai fazer? Se eu faço a razão entre os volumes, o volume do cone pequeno em relação ao volume do cone grande, eu posso fazer o quê? A razão entre as alturas. Ou seja, a altura do cone pequeno, H sobre 2, está para a altura do cone grande, que é H. Só que eu não posso fazer essa conta diretamente. Eu tenho que pegar essas razões e elevar ao cubo. Simplificar H com H. Vai sobrar meio. Meio elevado ao cubo vai dar 1/8. Passa esse Vzão para lá multiplicando. O que eu descobri? Que o Vzinho é 1/8 de V. O que isso significa? Que esse óleo que está faltando descer é 1/8 do total. Só que o que já desceu? Essa parte que está em branca. Aí você vai pensar, cara, a parte total tem um volume Vzão. O que falta descer é isso daqui, que a gente acabou de ver que é Vzão sobre 8. Aí o que eu vou fazer? Faz MMC aqui, ó. Eu vou ficar com o denominador 8. Esse V vai ficar 8V sobre 8 menos V sobre 8. Ou seja, o volume que já desceu é 7V sobre 8. Então, esse volume que está aqui é 7V sobre 8. Ou seja, eu já ocupei 7/8 desse cilindro. Onde é que vai estar o meu nível no cilindro? Ele vai estar a 7/8 da minha altura total.
ou seja, esse K, que representa onde vai estar o nível, ele está bem próximo ao ponto A, ao teto do cilindro. E isso vai estar melhor representado na nossa alternativa A, ok? Vamos lá, pessoal, questão 25. Vou explicar o que aconteceu na questão 25. O cara tinha uma quantidade de cadernos N menor do que 1.200. Aí ele pegou e falou, vou fazer pacotes com 12 cadernos em cada pacote. Ele conseguiu fazer X pacotes, só que nessa brincadeira sobrou 11. Aí ele falou, tá, não ficou legal, vou tentar fazer pacotes com 20 cadernos em cada. Aí ele pegou e conseguiu formar Y cadernos, só que sobrou 19. Aí ele falou, não, vou tentar mais uma vez. Pacotes com 18 cadernos cada. Conseguiu formar Z pacotes, só que nessa brincadeira sobrou 17. O cara não conseguiu. Só que isso daí gerou um problema matemático, porque se ele me diz que N é menor do que 1.200, ele fala assim, qual é o valor de N maior possível nessa situação? Aí o que você vai pensar? Cara, ele quase conseguiu. Por quê? Repare que a primeira forma de organizar registrava 11 cadernos de sobra. Só que se tivesse mais um, ele ia conseguir fechar mais um pacote, ou seja, não teria nenhum de sobra. A segunda, restaram 19 de sobra. Se tivesse mais um, 20, ele fecharia mais um pacote, ou seja, não sobraria nem nada. E a mesma coisa na terceira. Sobrou 17, se na verdade ele não tivesse N mais um, sobraria 18, e esse 18 ele conseguiria encaixar em mais um pacote, ou seja, não restaria nada. Então repara o seguinte, cara, o N não são números, não é um número legal para dividir por esses valores. Mas o N mais 1, você consegue, porque N mais 1 não gera resto. Então você vai pensar, esse N mais 1, ele tem que ser múltiplo de 12, múltiplo de 20 e múltiplo de 18. Ou seja, ele tem que ser múltiplo de cada um deles. Então o que eu pensei? Vou calcular o MMC entre 12, 18 e 20. Esse é o MMC da 180. Aí eu vou pegar esse 1.200 e dividir por 180. Para verificar se esse 1.200 pode ser o meu N mais 1. Só que eu descobri que não pode, porque quando você faz 1.200 dividido por 180, dá 6. E dá um resto de 120. Só que o N mais 1, ele não deixa resto. Então esse número não é legal. Então o que eu fiz? E se eu pegar 180 vezes 6? Se eu pego 180 vezes 6, esse número é legal, porque esse número é 1080. Então N mais 1 pode ser 1080. Se N mais 1 é 1080, N vai ser 1079. Se você pegar e fazer as contas, 1079 dividido por 12, vai dar resto 11. 1079 dividido por 20, vai dar resto 19. 1079 dividido por 18, dá resto 17. Só que a pergunta dele não era quem era 1079, a pergunta dele era qual era a soma desses dígitos, desses algarismos. Somando, eu vou encontrar somente 17, ou seja, letra B. Show. Vamos lá, questão 26. Cara, questão 26, ele fala o seguinte, ele te dá duas retas, duas funções do primeiro grau, né? E a pergunta dele é qual é o valor de T nessa situação. Só que como é que funciona? A primeira começa em 5% e vai decrescendo linearmente e depois de um tempo T ela é zerada. A segunda, a minha reta laranja, começa em 90%, vai zerando, vai diminuindo e termina no T mais 2. Tem um momento aqui onde elas são iguais. Que momento é esse? Quando ela tem 75%, isso daqui é no momento zero. Aí eu vou te falar, tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é, posso calcular a lei de formação de cada uma dessas funções. Só que
Essa é a forma chata, a forma difícil. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Cara, sempre que você está vendo o gráfico da função do primeiro grau, e ele pede alguma informação no gráfico, você não vai ficar perdendo tempo calculando a lei de informação. O que você vai fazer? Você vai ser objetivo. Porque olha só, repara o seguinte, se eu venho aqui, traço esse gráfico, parte do gráfico, olha o que eu formo com a parte verde e esses dois segmentos. Eu formo um triângulo. Se eu pego e continuo abrindo esse triângulo, eu formo um triângulo maior. Esse triângulo pequeno e esse triângulo maior são dois triângulos semelhantes. Por quê? Eles têm ângulo de 90 graus, eles têm um ângulo em comum, ou seja, o terceiro ângulo tem que ser igual. Né? Então, na verdade, eu tenho dois triângulos semelhantes. Isso também acontece quando é reta laranja. Olha o triângulo pequeno e o triângulo grande da minha reta laranja. Então, vou usar a ideia de semelhança de triângulos aqui. Como é que vai ficar? Na verde, qual vai ser a altura do meu triângulo na verde? Do 100 para o 75, rolou uma variação de 25. Qual é a altura do meu triângulo grandão? 100. Então, 25, a altura do pequeno, está para 100, a altura do grandão. Qual é a base do pequeno? Z. Qual é a base do grandão? T. Né? Eu estou no verde, né? O verde está aqui, base T. Então, o verde está para T. Aí eu encontrei essa semelhança de triângulo. Vou fazer a semelhança de triângulos em relação à laranja também. A altura da laranja, 15, 90 menos 75. A altura da laranja grandona vai ser 90. Então, 15 está para 90, assim como a base do pequeno, laranja, Z, está para a base do laranja grande, T mais 2. 15 está para 90, assim como V está para T mais 2. O que você vai fazer? Simplifica antes, cara, de fazer a conta. 25 por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Multiplica cruzado, você vai encontrar T igual a 4Z. Aqui nessa daqui, simplificando por 15. 15 dividido por 15, 1. 90 dividido por 15, 6. Multipliquei cruzado e encontrei, ó, 6Z é igual a 3 mais 2. Cara, eu tenho essa equação e essa equação. O que eu vou fazer? Onde eu estou vendo T, eu troco por 4Z. Onde eu estou vendo T, eu troco por 4Z. Então, na verdade, eu tenho 2Z, passando 4 subtraindo, é igual a 2. Daqui eu vou encontrar Z igual a 1. Só que a pergunta não era Z, era quem era T. O que você vai fazer? Volta para essa equação, né? Ah, coisa essa para essa, Bruno? Poderia. Então, vamos para essa, que essa daqui é mais simples. Então, ficou 4 vezes 1, ou seja, 4. Então, T vai ser 4, letra D. Vamos lá, pessoal. Tá acabando, hein? Tá acabando. Questão 27. Antes da questão 27, ele colocou um texto aí. O que significa esse texto? Falou sobre código de barras e tal. E no exemplo, ele falou de código de barras de 16 barras, que podem ser finas ou grossas. Só que aí ele te ensinou a fazer essa leitura. Como ele fez essa leitura? Primeira coisa, ele falou que 0 representa a barra fina e 1 representa a barra grossa. Se você olha para um grupo de 4 barras, as 4 primeiras barras, identifica barra fina, barra fina, barra fina, barra fina, essas 4 barras estão relacionadas ao algarismo 0. Tá? Aí ele deu vários exemplos. Ah, se for uma barra fina, barra grossa, barra fina. Aí esse algarismo é o algarismo 6. Então é assim que vai funcionar a minha leitura. Tanto é que ele me deu um exemplo. Como é que funciona esse exemplo? Cara, olha, 16 barras. As 4 primeiras são barras finas. Então essas 4 primeiras, a leitura é do algarismo 0. E as 4 segundas? Fina, grossa, grossa, grossa. Ou seja, 0, 1, 1, 1. Cadê esse cara? 0, 1, 1, 1. Esse algarismo é o algarismo 7. E as 4 próximas? Fina, fina, grossa, fina. Ou seja, 0, 0, 1, 0. Cadê? Tá aqui, ó. 0, 0, 1, 0. Que é o 2. E para terminar, grossa, fina, fina, grossa.
1001. 1001 é o elemento 9. Então, ó, entendeu como é que funciona? Então, a 27 ele falou isso, ó. Me diz qual é esse cara. Tá? Aí o que você vai fazer? Pega as 4 primeiras. Aí você foi lá, olhou as 4 primeiras e falou fina, grossa, fina. Ou seja, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. É o algarismo 6. Marcou, algarismo 6. Te falar, a única alternativa que começa com 6 é a letra A. Mas você vai mostrar que você está tirando onda, que você entendeu, você vai continuar. Ó. Grossa, fina, fina, fina. Grossa é 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. 8. Algarismo 8. E as 4 próximas? Fina, fina, grossa. Opa, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Algarismo 3. Opa, falta mais 4. Fina, grossa. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 5. Esse cara é o algarismo 5. Então, o algarismo aí dessa leitura de base é o 6835, letra A. Beleza? Molezinha, né? Vamos lá, pessoal. Questão 28. Cara, probabilidade. Aí, toda vez que eu olho uma questão de probabilidade, tem duas maneiras de eu trabalhar. Eu vou trabalhar aqui pela básica, pela definição. Casos favoráveis sobre casos totais. Aí ele perguntou para mim, qual é a probabilidade de, dentre todos os códigos de barras que podem aparecer, qual é a chance deles estarem ali no sistema que a gente está utilizando. Aí você talvez tenha ficado meio confuso do que isso. Ah, como assim? Eu não estou usando todos. Você não está usando todos. Tá? Porque, por exemplo, se você olha para as 4 primeiras barras, essas são as configurações que você vai estar trabalhando. Se você parar para perceber, você não tem a configuração 4 números 1 seguidos. Nenhuma dessas satisfaz essa. Então, tem configurações que eu não estou usando. Então, a probabilidade que ele está pedindo é, em relação a todas, qual é a chance de eu cair em uma que serve para o sistema que eu estou trabalhando. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a quantidade de casos totais. Cara, como é que eu vou calcular a quantidade de casos totais? Eu tenho que pegar e escolher para cada uma das barras, cada uma das 16 barras, se eu vou colocar fina ou grossa. Ou seja, eu tenho 2 opções para a primeira barra, 2 opções para a segunda, 2 opções para a terceira e 2 opções até a última. E pelo princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar esses caras e vai encontrar 2 elevado a 16 pela quantidade total de casos. Aí, a quantidade de casos favoráveis é um pouco mais legal de calcular isso. Porque, olha só, pensa comigo. Eu preciso de 16 tracinhos aqui. Aí, o que você vai fazer? Desses 4 primeiros, quantas estão aparecendo ali no meu sistema? Repara o seguinte, ó, dos 4 dígitos que eu pego, eles só têm 10 opções. Então, esses 4 primeiros me geram algum desses 10 algarismos. E os 4 segundos? 10 também. E os 4 terceiros? 10. E os 4 quartos? 10 também. Então, a minha probabilidade vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, favorável, sobre o meu total. Aí, para simplificar aqui, o que eu fiz? Abri o 10 em 2 vezes 5, e o 2 elevado a 16 em 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 elevado a 12. Né? Lembra comigo? Propriedade, produto de potência de mesma base. O que você faz? Mantém a base, soma os expoentes. 2 elevado a 12, 13, 14, 15, 16. Confere. Aí o que você vai fazer? Simplifica, né? Simplifica esses dois. Sobrou 5, 5, 5, 5. Que multiplicando esses caras dá 625. E no denominador sobrou 2 elevado a 12, que é a minha opção D. Show? Tranquilo. Vamos terminar? Vamos fazer a questão 29? Vou te falar, hein? Questão 29 parece uma questão do Enem, porque tem informação lá que você não usa para nada. Aquele gráfico enorme, ó, ignora ele, tá? Porque, ó, pensa comigo, ele falou o que no enunciado? Que o eixo X, para cada 10 unidades que você está contando do eixo X, ele se refere a 1 centímetro. Essa é a relação.
Em relação ao eixo Y, para cada log de 1000 unidades, você está trabalhando com 15 centímetros. Aí o que você vai fazer? Cara, log de 1000. Quem é log de 1000? 1000 é 10 ao cubo. Isso daqui, ó, tem expoente logaritmando. Aí você dá aquele peteleco básico, foi para frente. Essa base que você não está vendo no log é a base 10. Então, log de 10 na base 10 é 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, repara o seguinte, para cada 3 unidades do eixo Y, eu estou falando de 15 centímetros. Como ele quer que eu faça uma escala em relação a eixo X e eixo Y, o que a gente vai fazer? Pega e trabalha com a mesma quantidade em centímetros nos dois. Aí o que eu fiz? Trabalhei com a relação que eu tenho do eixo X, falei, eu quero chegar em 15, para poder comparar com os 15 lá do eixo Y. Então, aqui na direita eu multipliquei por 15. Multiplicar por 15 na esquerda também. Então, ficou 150. Então, a escala aí vai ser de 150 para cada 3 do Y. Ou seja, 150 para cada 3. Só que quando você fala com escala, você sempre relaciona com 1. Então, o que você vai pegar aqui e fazer? Pô, vou pegar e vou dividir por 3 dos dois lados. Vai ficar escala de 50 por 1 e vai ser a letra C. Bom, pessoal, por hoje é só. Hoje a gente fez aí o gabarito comentado da UERJ, primeiro exame 2015. Vai ter alguns links legais aí na descrição. Depois dá uma olhada com calma e até a próxima. Bom, para terminar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar aquela curtida se você gostou, dar o dislike se você não gostou e até a próxima. Um abraço.